Eu nunca fui ex-nada na minha vida. Eu nunca desviei. Então, eu conheço igreja, defeito de igreja. Quando o Oséias de Paula gravou um disco e tinha uma jaqueta nas costas, assim, o nome do disco era Do Jeito Que Eu Sou, o meu pai pediu todas as igrejas que não cantassem as músicas do Oséias de Paula, porque o Oséias de Paula tinha caído da fé, que era o termo que se usava na época, caído da fé porque ele estava com a jaqueta de couro. E porque ele chamou Jesus de você. Naquela época? Naquela época. Era blasfêmia, uai. Nossa, Deus. E a hora que o meu pai viu a capa do disco do Oséias de Paula, ele arrancou o disco de dentro da capa, aquele disco de vinil, e rasgou, porque era de papelão, era um envelopezinho, e ele rasgou porque tinha o Oséias de Paula com a jaqueta de couro. Rapaz, vocês me veem aqui agora com a calça rasgada. Foi uma decepção, então, na época, pro seu pai, né? Ver o Oséias de Paula. Nossa, Deus, e a gente gostava demais de Oséias de Paula. Oséias de Paula era a cara da juventude. Ele, Voz da Verdade. Mas agora eu posso dizer que Voz da Verdade deu uma caidinha na fé, né? Não. Na verdade, você sabe que eu vejo um negócio desse, eu fico triste demais. Voz da Verdade sempre entrou em polêmica. A Assembleia de Deus, uma vez, se não me falha a memória, entrou na lição bíblica por eles serem unicistas, né? Mas a vida toda, a Assembleia de Deus fez vista grossa. Voz da Verdade nunca negou para ninguém que era um unicista. Mas existe uma acusação que eles fazem do Voz da Verdade que eu acho injusta, que o Voz da Verdade não crê no Espírito Santo. Isso é um absurdo. Todas as músicas dele cantam o Espírito Santo. Então, assim, o problema do Voz da Verdade, qual que é? Voz da Verdade canta Jesus como Senhor e Deus. Aí são unicistas. Então, mas o cara vai falar, Jesus é Deus. Segundo, o Espírito Santo é Deus. A única coisa que eles vão dizer é que Jesus é o Pai, que Jesus é o Pai encarnado. Não é que ele é Deus encarnado, é o Pai encarnado. E aí que está a polêmica, mas a Assembleia nunca ligou para isso. É só que, vamos agora a mocidade cantar. E ficava em pé lá 30 jovens, 50, cantando o quê? Por toda a minha vida. Não, essa é recente. Além do Rio Azul. Essa é nova, é Além do Rio Azul. Morte, choro. Até hoje canta. Até hoje canta. A mocidade levantava e cantava Além do Rio Azul. Um grito de liberdade. Escuro, um grito de liberdade. Mas como é que não canta as canções? Além pra do Rio quê? Azul. Pra quê? É isso aí. Então, o problema... Então, os pastores não ligavam. Agora que estão dando uma que estão preocupados... Não, porque a Voz da Verdade... Todo mundo sabia. Eu era adolescente e sabia. Que o Voz da Verdade não crê que na trindade em 3 pessoas. Eles crê na trindade em 3 manifestações. Então, o Pai é uma manifestação de Deus, o Espírito Santo é uma manifestação de Deus e Jesus é uma manifestação de Deus. Mas é um único Deus em 3 manifestações, não é em 3 pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Você já viu o Carlos Moisés debatendo isso aí? Vi lá. Se o trinitariano não tiver muito bem armado, leva uma coça, menino. Mas ele se perde um pouquinho também. Porque ele também não leva a Bíblia. Porque explicar o que ele tenta explicar não é fácil também. Não, e outra, só tem uma coisa. Eu já fui fazer debate com unicista. Se você não tiver bem armado, porque eles são treinados para debater. Vai fazer um debate com os judeus, por exemplo. É isso aí. É isso aí. Eles são treinados para o debate. O meu problema, coitadinho, do Carlos Moisés, que eu acho assim... Carlos Moisés é o nosso... Como é que chama? Aquele cara que... É um patriarca da música, né? Aquele cara de secular que tem a voz forte igual ele. Esqueci o... Você conhece lá o... Bate na porta do céu lá. Zé Ramalho. Zé Ramalho. Então, o Carlos Moisés é o Zé Ramalho. Ele canta mais que o Zé Ramalho. O problema do Carlos Moisés agora, que eu acho que ele está caducando. O que ele está fazendo e está fazendo de propósito para jogar na mídia é um absurdo. Cantar em cima do púlpito música secular e falar, estou sentindo a presença de Deus. O seguinte, ou ele está caducando, ou ele está bebendo vodka, ou fumando maconha. Misericórdia. Não, mas ele está viajando. Tá viajando. Eu gosto demais, é feio isso que ele está fazendo. Não, sim. Tá viajando. Não tem o que fazer. Até um batismo que ele fez de sunga, ele poderia colocar um short rapidinho ali, né? Não tem. Mas eu acho que o cara tá querendo quebrar a religião e acaba fazendo outra. O cara pega a birra da religião e está quebrando outra, fazendo outra. O pai dele sempre foi um pastor que manteve a igreja, ele assumiu e ele tem uma chance de fazer uma boa igreja, porque ele tem idade, maturidade. Agora, maturidade já estou em dúvida, mas ele tem um ministério tremendo. Uma história, né?
Eles têm umas músicas lindas. Não precisa chegar em cima do púlpito e cantar Phil Collins. Então, pastor, mas muita gente tem que tomar esse cuidado aí, a fim de bater na religião, não trazer uma igreja como uma igreja libertina, né? Está acontecendo isso com muita gente. Vamos lá, o Ed René, o próprio Godin. Pô, esses caras percebeu? Tem história no Brasil, mas estão descambando demais, velho. O Ed René eu sempre soube. Eu falava e o povo brigava comigo. Falava, Ed René é um falso profeta, gente. Ed René é um falso profeta. O que é isso? Não fala isso. Mas que era pastor batista, de fala mansa. Deu no que deu. O Ricardo Gondim já tem muitos anos, né? O problema do Ricardo Gondim é a ferida que ele tem das Assembleias de Deus. O Ricardo Gondim era o intérprete de Jim Swaggart. Sim, não. E as mensagens clássicas o próprio Caio Fábio, as mensagens clássicas do Caio Fábio. Quem nunca foi tocado por uma mensagem do Caio? Mas, meu querido, se você... A vida funciona o seguinte. Se você não consegue mudar de vida, basta mudar de teologia. Quem não muda o jeito de ser, muda o jeito de crer. Então, tem gente que não consegue mudar de vida, muda de teologia e de referência. E é o seu nível espiritual que determina seu referencial. Uau. Então, você vai ouvir aquilo porque a sua alma está assim agora. Então, você está ouvindo uma música secular, é a sua alma que está assim agora. O seu nível espiritual está levando a ter esse referencial de música, esse referencial de pregador. Então, às vezes, eu falo, pai, como é que esse camarada tem coragem de estar ouvindo isso, gente? Como que pode? É o nível espiritual dele. Infelizmente, é o que acontece. Então, faz parte. E sabe de uma coisa, Fábio? Deus está permitindo isso. Eu acredito. Para ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre quem é e quem não é. Seria isso a separação do trigo e do joio? Exato, exato. A apostasia e o escândalo